Fala pessoal, a gente vai dar sequência aqui nos nossos temas da era de gastro. Hoje a gente vai ver 4 temas: peritonites, pólipo intestinal, câncer de cólon e câncer esofágico. Então a gente vai começar com peritonites, é um tema que vocês já viram aí em semiologia, né? A peritonites, pessoal, ela nada mais é do que a inflamação da cavidade peritoneal, e eu posso ter peritonites de causas infecciosas e de causas não infecciosas. Dentro das causas infecciosas, sua vez, eu posso subdividir ela em de causa primária, secundária ou terciária. A peritonite de causas não infecciosas, que é a peritonite asséptica, ela ocorre devido a agentes irritantes ali na cavidade peritoneal. Como, por exemplo, se eu tenho perfuração da minha vesícula biliar, eu tenho contato com a bílis, e a bílis, por ser um líquido irritativo para o peritônio, ele acaba gerando esse processo inflamatório. Pode ser também por causa da urina, devido à perfuração da bexiga, em causa de sangue, devido à presença de hemoperitoneu, em caso de ruptura de quiste ovárico ou de quiste edático, devido à presença desse líquido que tem dentro de quiste, e até mesmo devido a objetos esquecidos durante o procedimento cirúrgico. Lembra que eu falei para vocês que líquido parado é sopa para bactéria. Então, uma vez que o paciente ele tem uma peritonite asséptica, durante os primeiros dias, o paciente ele tem um quadro de peritonite asséptica. Então, o paciente ele não tem nenhuma bactéria ali. Só que com o passar dos dias e semanas, esse líquido ele começa a ter colonização de bactéria e o paciente acaba desenvolvendo um quadro de peritonite infecciosa. Dentro da peritonite infecciosa, pessoal, eu tenho a peritonite de causa primária, que é a famosa PBE, peritonite bacteriana espontânea. Peritonite bacteriana espontânea nada mais é do que a presença de um processo infeccioso na cavidade peritoneal devido à presença de germes por translocação bacteriana. Isso daqui, pessoal, é muito comum no paciente cirrótico. Fica tranquilo, mas eu quero que vocês leiam com atenção a parte de PBE, de peritonite bacteriana espontânea, porque é um tema super tomado nos exames, tanto na prova do Dr. Rei como na prova do Rivalida. Eles encantam esse tema, porque é bem comum mesmo dentro do ambiente hospitalar, ok? Então, quando falar de PBE, peritonite bacteriana espontânea ou peritonite primária, lembre que a causa desse processo infeccioso, ele é monobacteriano. Então, normalmente a presença de um germe que está ali na cavidade peritoneal e normalmente ocorre por translocação bacteriana. E é mais comum nos pacientes cirróticos. Lembra que o paciente cirrótico, eles têm quadro de ascites, né? Por quê? Porque aquele fígado, ele não produz uma quantidade correta de albúmina, então o líquido ele tende a sair do intravascular e vai para o interstício. Esse líquido parado na cavidade peritoneal gera um quadro de peritonite monobacteriana. O paciente assítico, ele tem aumento da pressão intraabdominal, então ele tem aumento da pia. Isso faz com que as bactérias, elas se faz uma translocação, ou seja, ela sai ali da luz intestinal e acaba indo para o peritônio, onde eu vou ter o quadro de PBE, ok? Quando eu falo de peritonite secundária, é a peritonite secundária a algo. Ao quê? A perfuração de órgãos visceral. Então, pode ser por perfuração de úlcera gástrica ou perfuração de úlcera duodenal, por um paciente que estava com quadro de apendicite, não foi tratado rapidamente e fez um quadro de perfuração apendicular, um paciente com perfuração de divertículos, por torção ovárica, por embaraço ectópico, aquela gravidez ectópica, ou seja, o embrião ele não desenvolve no local correto ali na cavidade uterina da mulher, pode ser por torção ovárica e até mesmo secundária a procedimentos abdominal que a gente vai fazer no paciente. Em que casos? Em casos, por exemplo, em pacientes que vai fazer uma paracentese. Se eu não faço uma boa asepsia dessa cavidade abdominal do paciente e eu perfuro, e eu acabo perfurando, eu acabo mandando um germe ali para dentro da cavidade abdominal, ou até mesmo eu posso fazer uma perfuração da minha víscera intestinal, gerando esse quadro de peritonite secundária. Agora, quando eu falo peritonite terciária, pessoal, é aquele paciente que teve um quadro de peritonite secundária, ele foi tratado, mas ele desenvolveu com múltiplos abscessos nesse órgão afetado. Então, é um paciente normalmente que ele vai estar séptico e é um paciente que a gente tem que manejar em unidade de terapia intensiva. A clínica do paciente com peritonite é aquela clínica famosa que vocês viram na matéria de semiologia. Então, o paciente ele vai ter uma dor abdominal devido à irritação peritoneal. Lembra que na peritonite eu tenho peritonite de causa localizada e peritonite generalizada. O mais comum de ver dentro dos quadros de peritonite é a peritonite generalizada, ou seja, toda a cavidade peritoneal está inflamada. Então, o paciente vai ter dor abdominal, vai ter distensão abdominal devido à presença de ilho peritoneal. Lembra que uma das causas que eu falei para vocês de ilho paralítico é uma causa de
peritonites devido ao reflexo da dor. Se o paciente ele está muito dolorido, ele tem uma dor ali na região abdominal, o peristaltismo desse intestino, ele acaba diminuindo. Então, um bolo alimentício, o bolo fecal, não acaba movendo nesse intestino e o paciente tem um quadro de ilho. O paciente vai ter dificuldade para ir ao banho e vai ter dilatação de alça intestinal. O paciente pode ter manifestações sistêmicas, febre, taquicardia, taquipneia, devido a todo esse quadro infeccioso que o paciente está tendo. Ok? Como é que eu estudo um paciente que eu suspeito que tem peritonite? Primeiro, pessoal, eu vou começar com uma boa anamnese. Então, eu tenho que interrogar o meu paciente se ele tem alguma patologia digestiva, se ele tem quadro de úlcera gástrica, se é um paciente que tem divertículos, se é um paciente que sofreu trauma abdominal, se fez algum procedimento abdominal, ok? Se esse paciente ele é alérgico a alguma medicação ou ele toma alguma medicação. Vou solicitar um laboratório. No laboratório, o que eu mais quero ver é a presença de leucocitose com desvio à esquerda. Também posso solicitar provas inflamatórias, como PCR. Eritrossedimentação pode estar elevada. E eu vou solicitar estudo de imagens. Que tipo de estudo de imagem eu posso solicitar? Radiografia do tórax, radiografia de abdômen e tomografia abdominal. Mas por que eu peço radiografia de tórax, pessoal? Exatamente porque eu quero constatar se meu paciente tem neumoperitoneu. Se eu tenho a perfuração de alguma víscera abdominal, o ar que está dentro desse tubo digestivo, ele vai para a cavidade peritoneal e o paciente vai ter a presença de ar entre a parede diafragmática. Então, se eu tenho a presença de neumoperitoneu, é sugestivo que o paciente, sugestivo não, significa que o paciente tem uma perfuração de uma víscera abdominal. E a tomografia de abdominal eu vou solicitar exatamente porque eu quero buscar alteração anatômica. Se meu paciente tem a perfuração de um estômago, se é uma perfuração colônica, se é uma perfuração de bexiga. Então, a tomografia de abdominal é um estudo muito sensível e específico aí para o caso de peritonites. O lavado peritoneal ele já está muito em desusos aí dentro do ambiente hospitalar, porém ele pode ser uma ferramenta do uso diagnóstico da peritonite. O lavado peritoneal consiste em eu instilar dentro do paciente uma quantidade significativa de solução fisiológica, mais ou menos em torno de 800 a 1.000 mililitros de solução fisiológica, e eu vou aspirar esse líquido. Esse líquido, quando é aspira, vem junto para mim células, bactérias, então eu vou cultivar esse líquido e vou verificar a quantidade de polimorfo nuclear que tem dentro desse líquido peritoneal. Se o meu paciente ele tem mais de 500 milímetros cúbicos de polimorfo nuclear, eu confirmo que o meu paciente ele tem um lavado peritoneal positivo para peritonites. Como que eu trato o paciente com peritonites? Pessoal, vai depender. Se meu paciente tem uma peritonite de causa primária, que é a famosa PBE, peritonite bacteriana espontânea, então eu tenho uma translocação bacteriana. Então, com ceftriaxona eu consigo cobrir meu paciente. Por quê? Porque eu só quero pegar gram negativo. Agora, se é uma peritonite secundária, ou seja, perfuração de algum órgão visceral, além de eu cobrir meu paciente com antibiótico, meu paciente também tem que ir para procedimento cirúrgico. Porque a ideia é abrir a cavidade peritoneal do paciente, lavar toda essa cavidade abdominal, lavar com pus. Então, eu instilo com solução fisiológica para deixar a cavidade peritoneal estéril e eu vou corrigir a falha. Então, se meu paciente tem uma perfuração de úlcera gastroduodenal, eu vou fazer uma ráfia desse estômago, né? Que é a sutura desse estômago, com a ideia de permitir que esse estômago ele fica novamente fechado e eu não tenho o vazamento do ácido clorídrico ali na cavidade peritoneal e gerar esse processo irritativo. Agora, se é uma peritonite terciária, ou seja, aquele paciente que estava com uma peritonite secundária, ele foi tratado, recebeu um antibiótico, foi para o centro cirúrgico, mas depois de dias de internação ele evolui com abscesso e sepse, eu estou frente a uma peritonite terciária. Esse paciente, pessoal, com peritonite terciária, eu interno ele, eu vou fazer antibiótico terapia e ele tem que ser acompanhado em terapia intensiva, ok? Vou abrir a mão de outras drogas, né? Eu vou usar antibiótico de amplo espectro e também eu vou usar antifúngico, como anfotericina B e fluconazol. Por quê? Porque dentro da cavidade peritoneal, perdão, dentro da cavidade intestinal, eu tenho a presença de cândida. Então, a cândida também pode ser um agente etiológico aí na presença da peritonite. Pessoal, peritonite tuberculosa, eu trouxe aqui para vocês pouca coisa que eu quero que vocês saibam, porque está presente ali no livro do Dr. Rey e pode ser um tema que ele goste também de tomar. Lembra que eu falei para vocês na aula de Neumo que dentro do quadro de tuberculose, eu tenho um paciente com tuberculose com manifestação pulmonar e extrapulmonar. Uma das tuberculose
pulmonar é a peritonite tuberculosa, ou seja, aquele bacilo tuberculoso, ele não está somente no pulmão, mas ele fez disseminação para outros órgãos, e ele pode disseminar para a cavidade peritoneal e gerar um quadro de peritonite tuberculosa. Como é que eu confirmo um paciente que tem uma peritonite tuberculosa? Quando eu dreno esse líquido, né? Porque todo paciente com peritonite tem um pouco de ascites ali nessa cavidade peritoneal. Eu dreno esse líquido acítico e eu mando para o laboratório com a solicitação de dosagem da proteína ADA, que é a proteína adenin desonominasa, ok? Essa proteína ADA positiva, ela é sugestiva de paciente com tuberculose. Eu também posso solicitar a baciloscopia desse líquido acítico e posso fazer também o diagnóstico com a adição de zeolnice, que vai tingir aquela parede ali do micobactério e pode sair positivo, ok? O tratamento de toda a tuberculose extrapulmonar, seja tuberculose cerebral, tuberculose óssea, é por 12 meses. E eu vou utilizar as mesmas drogas: rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre pólipos intestinais, ok? Pessoal, pólipo intestinal é isso, ó. Eu tenho aqui o meu cólon do paciente, eu tenho a presença de vários pólipos aqui na minha cavidade intestinal. Pessoal, o que que é o pólipo? O pólipo nada mais é do que a presença de nódulo ou massa que se projeta ali em cima da mucosa intestinal. O que eu quero que vocês entendam é que os pólipos, eles nem sempre são benignos. Tem alguns pólipos, algumas características de pólipo, que eles podem ser lesões precursoras de câncer de cólon. Por isso que todos os pacientes com pólipo intestinal têm que ser submetidos a uma polipectomia, porque o pólipo, ele pode ser também uma lesão maligna ali para o desenvolvimento do câncer de cólon. Então, eu posso classificar os pólipos em não neoplásicos e neoplásicos. Os pólipos não neoplásicos, pessoal, pode ser hiperplásico, hematomatoso, inflamatório e pseudopólipos. Lembra que os pseudopólipos a gente viu na enfermidade do quê? De Crohn. Paciente com enfermidade de Crohn pode ter pseudopólipos intestinal. Então, quando eu estou frente a esses tipos de pólipo, normalmente são pólipos não neoplásicos, ok? Só que só vou saber que tipo de pólipo é esse quando eu retiro o pólipo do intestino do paciente, né, através da videocolonoscopia e vai para o anatopatológico. Agora, dentro dos pólipos neoplásicos são os adenomas. Então, eu tenho o adenoma tubular. O adenoma tubular, pessoal, ele é o mais frequente. Ele está em torno de 80 a 90% dos pacientes com pólipo, ok? Que se encontra desses pólipos que estão presentes ali no cólon. E eles são os pólipos com menos células atípicas e com menor risco de malignizar. Então, o adenoma tubular, ele é o mais frequente no intestino do paciente e ele é o que tem menor risco de malignização, ok? Agora, o adenoma vexoso é o adenoma mais maligno. Então, lembra que vexoso é igual a vilão. Adenoma vexoso é o tipo histológico, o tipo de pólipo mais maligno que o paciente pode ter. Então, muitos pacientes com adenoma de tipo vexoso são pacientes que têm lesões pré-malignas para o desenvolvimento do câncer coloretal. E eu tenho o adenoma túbulo vexoso, que é um intermédio que está aí entre o meio de tubular e vexoso. Vai ter características histológicas misturadas entre os dois, ok? O que eu quero que vocês saibam de pólipos é que pólipos de características adenomatosos, de tipo adenoma, são pólipos de origem neoplásico, ok? Pólipos que podem ser neoplásicos e podem vir aí a levar o paciente a ter desenvolvimento de câncer de cólon retal, ok? Pessoal, vamos falar um pouco sobre síndromes hereditários que predispõem o câncer de cólon retal. Ou seja, são pacientes que têm alterações genéticas que vão predispor, né, ao paciente a desenvolver o câncer de cólon retal. Ok? No livro do Dr. Rey, esse tema vai estar como câncer de cólon hereditário. É um tema super importante, pessoal. Chove de pergunta disso no Revalida, tá? Então eu já adianto para vocês. Dá uma lida com calma, dá uma entendida, para vocês não terem que estudar pela segunda vez na hora que vocês tiverem que render o Revalida e só dar uma lida, ok? Quando eu falo de síndromes hereditárias que predispõem ao câncer de colo, eu tenho os três tipos. Eu tenho
polipose adenomatosa familiar, que vai estar em abreviado como PAF. Eu posso ter polipomatose hemartomatose familiar, que dentro delas eu quero que vocês saibam duas coisas, que é a síndrome de Peutz-Herders e o síndrome de Colden, são os mais famosinhos aí, os mais tomados na prova. E eu tenho um câncer de colo retal sem pólipos, que é a síndrome de Lynch, ok? Até deixei de vermelho, porque síndrome de Lynch é pergunta de prova do Dr. Rei nos exames. Pessoal, vamos falar um pouco sobre polipose adenomatose familiar, tá? Ela é a mais comum aí dentro dos síndromes hereditários. Pessoal, a polipose adenomatose familiar ela é uma mutação autossômica dominante que o paciente vai ter ali no seu código genético, onde o paciente ele vai apresentar múltiplos adenomas no trato gastrointestinal. E quando eu falo múltiplos adenomas no trato gastrointestinal, eu falo de adenoma tanto no colo, mas o paciente também pode ter adenoma na região gástrica. Ok? Esses pacientes ele apresentam um risco de quase 100% de evoluir para o câncer de cólon retal. Por isso que os pacientes que têm polipose, adenomatose familiar, são pacientes que têm indicação de proctolectomia profilática. O que significa isso? Retirada tanto do recto como do cólon de forma profilática para evitar a predisposição do câncer de cólon retal, ok? Isso daqui, pessoal, é uma imagem histológica de um cólon e tudo isso daqui que vocês estão vendo são adenomas. Tá vendo? Então, isso aqui são pólipos de tipo adenomatoso. Em quem que eu vou ver, por exemplo? Vocês podem ter certeza que se vocês têm um paciente jovem, 21, 22, 25, 30 anos, com câncer de cólon retal, vocês podem ter certeza que esse paciente ele é um paciente que tem algo sindrômico. Ele tem algo genético que predispôs ele a desenvolver um câncer de cólon retal. O câncer de cólon retal ele é mais comum em pacientes depois dos 50 anos. Se você vê pessoa jovem com câncer de cólon retal, é porque provavelmente ele tem uma predisposição genética, ok? Então lembre disso para a prova polipomatose, adenomatose familiar. São de causa genética, na qual o paciente vai ter múltiplos adenomas em todo o trato gastrointestinal e 100% desses pacientes acabam evoluindo a câncer de cólon. Então, ou seja, eles têm indicativo de forma profilática de fazer a retirada do cólon para evitar o câncer. Ok? Dentro da polipomatose e adenomatose familiar, pessoal, a gente tem uma variante que chama síndrome de Turcotte. Ok? Essa síndrome de Turcotte, a única coisa que eu quero que vocês associem a essa síndrome é que esses pacientes também têm tumores no sistema nervoso central. Então, se vocês estão frente a um paciente em que eles têm algum tumor cerebral e é esse síndrome de Turcotte, vocês também têm que investigar se esse paciente não tem adenoma intestinal. Então, paciente que tem glioblastoma, mieloblastoma ali no sistema nervoso central, que é a síndrome de Turcot, vocês também têm que investigar a presença de adenomatose, é, polipose adenomatose familiar, ok? Agora, a polipomatose, hematomatose familiar, aí dois tipos que eu quero que vocês leiam com calma, ok? É a síndrome de Peutz-Jeghers. O que significa essa síndrome, pessoal? São pacientes que têm múltiplos pólipos de tipo hermatomatoso por todo o trato gastrointestinal, ou seja, pode estar afetado tanto o colo quanto o intestino. Só que além dos pacientes eles terem os pólipos de tipo hemartomatoso, esses pacientes também vão apresentar com máculas hipercromáticas que afeta tanto a cavidade oral quanto os lábios. Ok? Então, dê uma imagem dessa para vocês na prova algum dia. Até no Revalida já entrou essa foto. Lembra desse síndrome. Síndrome de Peutz-Jeghers. Pessoal, nem sei pronunciar esse nome direito, mas é mais ou menos assim como se pronuncia, ok? Então lembra que pacientes com esse tipo de síndrome são pacientes que têm adenomas de tipo hemartomatoso ali na cavidade intestinal, mas também apresenta máculas hipercromáticas que afetam a cavidade oral e os lábios, ok? É, agora, quando eu falo de síndrome de Colden, pessoal, são pacientes que apresentam mutação em um gene específico, que chama o gene PIT-gen, e são pacientes que, além de ter múltiplos pólipos de tipo hemartomatoso na cavidade intestinal, e pode afetar o estômago também, esses pacientes eles vão ter lesões cutâneo-mucosas, ou seja, vão ter lesões também ali na parte mucosa, seja mucosa oral, ou na mucosa anal, ou na mucosa vaginal, mas também vão ter lesões na pele, ok? Então, esse paciente, por exemplo, ó, que tem síndrome de Colden, ele pode apresentar pólipos de tipo hemartomatoso ali na cavidade abdominal e pode ter pólipos na cavidade oral. Isso aqui, por exemplo, ó, é um pólipo
que afetou a cavidade oral do paciente. Então, ele afeta todo o trato gastrointestinal. Além disso, também o paciente pode ter manifestações cutâneas como queratose acres, triquilemonas. Triquilemonas é um paciente que tem. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui, pessoal. Não, não tenho. Triquilemonas, vocês vão ver que são pacientes que têm lesões, parece tipo vesículas, cheinho de líquido que dá no rosto do paciente. Isso são as lesões cutâneo-mucosas do paciente que tem síndrome de Holden, ok? Então, pessoal, fiquem atentos a isso, tá? Dá uma olhadinha com carinho nessas imagens para vocês assimilarem o tipo de síndrome que eu estou explicando aqui para vocês. Agora, quando eu falo de câncer de colo retal sem polipose, é o síndrome de Lynch. Ou seja, são pacientes que não vão ter adenomas ali na cavidade intestinal, ok? Esses pacientes, o que acontece com eles, pessoal? Eles têm uma síndrome hereditária que ele cursa com câncer de colo retal, né? Que então não vai ser, são pacientes que não apresentam pólipos intestinais, mas vai cursar com câncer de colo retal. E são pacientes que quando cursa com essa síndrome, esses tipos de câncer, eles vão afetar diretamente o cólon proximal, ou seja, o cólon direito. Ademais, esses pacientes eles podem cursar também com câncer de endométrio, nas mulheres, no caso, né? Então, não é à toa que toda paciente que tem síndrome de Lynch, no caso as mulheres, além de ter que fazer uma investigação do câncer de cólon retal, também tem que fazer uma investigação do câncer de endométrio, né? Que é da parte ginecológica. O câncer de endométrio é muito comum em mulheres pós-menopausa, mas não o paciente com síndrome de Lynch pode ter câncer de endométrio desde jovem, ok? Então, quando eu falo de câncer de cólon retal não polipoide, eu estou falando da síndrome de Lynch, ok? Os pacientes que têm síndrome de Lynch, né, ou os familiares que têm síndrome de Lynch, são pessoas que eles devem se submeter de forma muito cedo à investigação de câncer de cólon retal. Então, são pacientes que eles já têm indicação de fazer uma videocolonoscopia diagnóstica para investigação, para detectar se esses pacientes têm alguma presença de pólipo ou neoplásia colônica. Esses pacientes, geralmente, eles começam a fazer a videocolonoscopia a partir dos 25 anos de idade. No caso, nos homens e nas mulheres. E além das mulheres, elas também têm que fazer uma ecografia ultravaginal para descartar o câncer de endométrio. Ok? Então, quando eu falo de síndrome de Lynch, eu estou falando de uma síndrome onde o paciente ele não tem adenoma intestinal, mas são pacientes que têm fatores genéticos para o desenvolvimento de câncer de cólon retal, que afeta principalmente o cólon direito. E nas mulheres também pode ter o câncer de endométrio. Esses pacientes, sim ou sim, devem fazer uma videocolonoscopia de forma temprana para investigar esse colo. Então, a partir dos 25 anos, os pacientes com síndrome de Lynch devem fazer uma videocolonoscopia. Ok? Pessoal, quando que eu vou suspeitar que o meu paciente ele tem síndrome de Lynch? É através dos critérios de Amsterdã, ok? Precisa saber isso daí na prova? Não, eles não vão perguntar isso aí para vocês. Mas eu trouxe para vocês o quadrinho, porque é pergunta de revalida, então eu já quero deixar vocês já informados desse assunto, e essa informação também está no livro do Dr. Rei. Então eu vou suspeitar que o meu paciente tem síndrome de Lynch, a gente fala que é a regra 1, 2, 3. Então, perdão, é a regra 3, 2, 1. Então eu preciso ter um paciente onde 3 ou mais familiares tenha já câncer de cólon retal associado à síndrome de Lynch, onde 2 gerações dos meus familiares, ou seja, a minha mãe e a minha avó, apresentam síndrome de Lynch confirmado, e que um dos portadores dos meus familiares, eles apresentam câncer de cólon retal antes dos 50 anos, ok? Então é a regra 3, 2, 1, ou a regra 1, 2, 3, né? No caso aqui, vocês iriam inverter. Então, lembra que paciente com síndrome de Lynch, o meu diagnóstico vai ser de acordo com critérios de Amsterdã, ok? Não precisa memorizar isso daqui para a prova, que eles não vão perguntar para vocês. Mas eu trouxe aqui mais ou menos para vocês saberem. Perfeito, pessoal? Pessoal, qual que é a manifestação clínica do paciente com pólipos? A maioria dos pacientes são assintomáticos e eles são pacientes que vão descobrir a presença de pólipo devido a algum estudo de imagem. Então, o paciente ele pode fazer um cólon por enema ou pode fazer até mesmo uma videocolonoscopia diagnóstica e ver a presença de pólipos intestinal. Porém, uma pequena minoria de pacientes podem apresentar quadro de anemia ferropênica. Vocês vão estudar isso daí o ano que vem na parte de hemato, que todo paciente com
com anemia ferropênica, a primeira coisa que eu devo descartar é se tem um sangrado ativo, ok? Então, paciente com anemia ferropênica, você pega o laboratório do paciente, o paciente tem uma anemia microcítica hipocrômica, você tem que suspeitar que esse paciente pode estar sangrado de algum lado. Esse paciente pode ter o sangramento devido à presença de pólipo intestinal. Em alguns casos severos, o paciente pode apresentar até quadro de proctorrágia. Então, ele vai consultar vocês falando, doutor, as minhas fezes estão saindo com sangue. E aí sim vocês vão ter que solicitar uma videocolonoscopia para verificar se o paciente tem a presença de pólipo ou se esse paciente tem a presença de um câncer de colo retal, ok? Qual que é o tratamento do pólipo intestinal? Polipectomia endoscópica. Ou seja, eu vou retirar o pólipo intestinal desse meu paciente. Então, todo paciente com pólipo deve ser submetido à polipectomia. Ok, pessoal? Então, para a gente finalizar e recapitular um repassinho rápido. Pólipos são lesões que vão aparecer ali na mucosa intestinal, certo? E que nem sempre elas vão ser benignas. Elas também podem ser precursoras do câncer coloretal. Então, eu tenho pólipos não neoplásicos e pólipos neoplásicos. Dentro dos pólipos neoplásicos, eu tenho os adenomas, certo? E dentro dos adenomas, eu tenho a característica tubular, vichoso e túbulo vichoso. Qual que é o mais maligno deles? O vilão. Então, o de tipo vichoso é o mais maligno, ok? E eu tenho as síndromes hereditárias do câncer de colo retal, ou seja, são pacientes com alterações genéticas que vão ter predisposição a câncer de colo retal. Dentro deles, o que eu quero que vocês saibam é a polipomatose adenomatose familiar, que é aquele colo cheio de pólipo que o paciente vai ter, e são pacientes que já têm indicação de fazer uma colectomia profilática para retirar todo esse intestino, para evitar que esse paciente desenvolva o câncer, e a polipomatose hermatomatose familiar, que são as duas síndromes que eu necessito que vocês dão uma olhada com carinho, porque podem ser perguntas de exame, ok? Lembra que a maioria dos pólipos são assintomáticos. O diagnóstico normalmente é feito por estudo de imagem, principalmente pela videocolonoscopia, porém, alguns pacientes podem ter sangramento, como a proctorrágia ou até mesmo um quadro de anêmia ferropênica. Como que eu trato o paciente com pólipo intestinal? Polipectomia endoscópica. Eu entro com a videocolonoscopia e eu retiro esse pólipo intestinal. Bem, pessoal, isso é uma imagem, né, de uma polipectomia. Então, como vocês podem ver, aqui no caso, é como se fosse um catéter que ingressa pela região anal do paciente. E se visualiza o pólipo aqui na mucosa intestinal e faz a polipectomia, que é a retirada desse pólipo. Uma vez que retira esse pólipo, vai para o anato patológico e vai descobrir se esse pólipo tem de origem neoplásico ou não neoplásico. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um pouco de câncer de cólon. Sim, um tema sumamente importante para sua vida médica, para exame final de carreira, sempre é tomado, ok? É um tema também que vocês vão voltar a desenvolver novamente na matéria de cirurgia. Então, aqui é um meio caminho andado aí para vocês depois processarem mais informação. Pessoal, o câncer de cólon é um câncer muito comum em pacientes maiores de 50 anos. Lembrando que o câncer de cólon também, ele pode estar presente em pacientes jovens que têm aquele câncer hereditário, principalmente a polipomatose adenomatose familiar, ok? Quais são os fatores de risco que leva o paciente a desenvolver o câncer de colo? O principal de hoje em dia é a alimentação. Então, alimentos processados, com pouca ingesta de fibra, pacientes que fazem muito consumo de carne vermelha, paciente que tem enfermidade inflamatória intestinal. Pessoal, aqui saiu errado, tá? Peço desculpa. Não é pélvica, não. É enfermidade inflamatória intestinal, que seria a retrocolite ulcerativa e a enfermidade de Crohn, paciente de tabaquismo, de causa genética e os síndromes hereditários que eu havia comentado anteriormente. O tipo mais histológico do câncer de cólon é o adenocarcinoma. Esse daí é o tipo histológico mais comum que vocês vão ver aí no exame, ok? Qual que é a manifestação clínica do paciente? Normalmente é aquele paciente mais de 50 anos que ele apresenta dor abdominal, mas principalmente alteração do ritmo evacuatório. Então, aquele paciente que fala, doutor, sabe que já faz 30, 40 ou 50 dias ou meses que venho com quadro de diarreia, melhoro, volta a ter diarreia de novo, melhoro, volta a ter diarreia, aciona um alarme na cabeça de vocês que esse paciente pode ter um câncer de cólon, ok? Lembra que quando a gente falou sobre
doença, síndrome do colo irritável, que o paciente também apresenta esse câmbio de ritmo intestinal e ritmo evacuatório. Esse tipo de síndrome do intestino irritável é mais comum em pacientes jovens, ok? Mas se você tem um câmbio de ritmo evacuatório em pacientes maiores de 50 anos e em pacientes que têm sinais de alarma, perda de peso, adinâmia, anemia ferropênica, tem que acionar o alarme na cabeça de vocês se vocês não estão frente a um paciente com câncer de colo, ok? Então, anemia ferropênica, anemia microcítica e hipocrômica, signo de pigmentação, perda de peso, adinâmia, astênia, tudo isso podem fazer com que os pacientes ele podem ter um câncer de cólon aí. E lembra que muitos pacientes podem apresentar a forma assintomática, tá? Não saiu aqui, pessoal, foi um erro de digitação, mas muitos pacientes podem apresentar o quadro assintomático, que durante muitos anos o paciente tem um quadro insidioso e acaba tendo a manifestação clínica depois de processos obstrutivos do colo. Por isso a importância que todo paciente maior de 50 anos deve efetuar um screening, né, que é a detecção precoce do câncer de cólon. Pessoal, o câncer de cólon, ele tem diferente sintomatologia de acordo da parte do cólon de afetado. Então, normalmente, o cólon direito, ele é mais largo que o cólon esquerdo, ok? Então, normalmente, os cânceres que assentam do lado do cólon direito não causam processo obstrutivo. Porém, o paciente ele pode ter quadro de melena, quadro de anemia ferropênica e quadro de fadiga, que é aquela astênia, dinâmia, perda de peso, ok? Então, pacientes com câncer no cólon direito são pacientes com mais predisposição a ter sangramento. E pacientes com câncer do colo esquerdo são pacientes que já têm mais quadro de obstrução intestinal, que é aquela obstrução mecânica devido a um processo mecânico de obstrução desse cólon, ok? Então, a sintomatologia do paciente vai variar se o câncer está sentado no colo direito ou no colo esquerdo. De maneira geral, saibam dessas sintomatologias que eu acabo de passar para vocês. Ok? Então, dor abdominal, proctorragia, perda de peso, alteração do ritmo evacuatório, tudo isso tem que acionar o alarme na cabeça de vocês, que vocês podem estar frente a um paciente com câncer de colo. Ok? Como que eu estudo o paciente? Como eu falei, é importante fazer o diagnóstico precoce do câncer de cólon, sim? Então, o paciente tem que fazer o screening, da mesma forma que as mulheres, a partir dos 40 anos, né, no Brasil, no caso, e aqui, dependendo da sociedade, se é a Sociedade Argentina de Ginecologia ou Sociedade Argentina de Mastologia, as mulheres têm que fazer o diagnóstico precoce do quê? Do câncer de mama. Então, as mulheres, depois dos 40 anos ou depois dos 50 anos, essas pacientes têm que fazer uma mamografia a cada 2 anos para verificar se tem algum nódulo, os famosos BIHARDs na mamografia, se é característico de malignidade ou não, ok? E também fazer o Papa Nicolau, que é o câncer de colo uterino. Então, tudo isso aí são os famosos screening, que são os rastreios para descobrir se o paciente tem células metaplásias que vão gerar o processo neoplásico. Então, a partir dos 40 anos, aqui na Argentina, é obrigatório solicitar para o paciente uma sangue oculta e matéria fecal, ok? É um estudo barato, sensível e que a maioria das obras sociais daqui da Argentina cobre esse tipo de estudo. Então, a partir dos 40 anos, é obrigatório solicitar um sangue oculto e matéria fecal. Por quê? Não é normal o paciente vir com sangue oculto, com sangue e matéria fecal, pessoal. Não tem que ter. O intestino do paciente, ele tem que vir sem presença de sangrado. Se eu tenho sangue oculto e matéria fecal positivo, principalmente associado a um processo anêmico, esse paciente deve ser submetido a uma videocolonoscopia. Ok? Então, o que fala a Sociedade Argentina de Oncologia é que pacientes a partir dos 40 anos devem efetuar sangue oculto e matéria fecal pelo menos uma vez por ano, e pacientes a partir dos 50 anos devem efetuar ao menos uma videocolonoscopia a cada 3 a 5 anos. Lembrando que nesses casos, esses critérios vão mudar se eu estou frente a um paciente que tem câncer hereditário, que esses pacientes vão começar a fazer o rastreio a partir dos 25 anos de idade, ok? Então, pessoal, não se esqueça, a partir dos 40 anos é obrigatório solicitar sangue oculto e matéria fecal. Isso aqui sempre é pergunta de exame. A videocolonoscopia, a partir dos 50 anos, tem que ser solicitado, só que, pessoal, hoje o sistema público de saúde, tanto aqui quanto no Brasil, é muito deficiente, tem uma demanda muito grande, então nem sempre é solicitado. Então, só o fato de a gente conseguir seguir o paciente com sangue oculto e matéria fecal já é um grande avanço que a gente vai ter,
ok? Se eu tenho sangue oculto e matéria fecal positivo, sim ou sim o paciente deve ser submetido a uma videocolonoscopia. Que outros estudos eu posso solicitar para o paciente? Um laboratório, né? Principalmente a parte de para verificar se o paciente tem um síndrome anêmico ou não. Anêmia ferropênica leva eu a pensar que o paciente tem algum sangrado ativo, então eu tenho que solicitar um sangue oculto em matéria fecal. O que eu quero fazer um adendo para vocês, pessoal, é o seguinte: se o paciente já consulta para vocês falando, doutor, as minhas fezes estão saindo com sangue, vocês não vão solicitar uma sangue oculto em matéria fecal para confirmar, né? Porque já vai sair positivo. Então, se o paciente fala para vocês que já tem sangramento rectal ou tem sangue em matéria fecal, vocês já vão partir para videocolonoscopia. Porque, obviamente, se vocês pedirem sangue oculto em matéria fecal, vai sair positivo. Então, não vai te resolver em nada. O paciente já falou que tem sangramento macroscópico em matéria fecal ou na região anal, já pede diretamente a videocolonoscopia. Obviamente que vocês vão descartar todas as outras causas de hemorragia digestiva baixa, como causas de hemorroida, vocês vão fazer a anoscopia, vão verificar se tem fissura, tudo isso. Uma vez feito isso, diagnosticou que não tem plexos hemorroidais aí sim vocês vão partir para a videocolonoscopia, ok? Então, no laboratório, eu quero buscar síndrome anêmico. De marcadores tumorais, pessoal, eu posso solicitar o antígeno carcinoma embrionário. O antígeno carcinoma embrionário não é um estudo específico que vai confirmar que o paciente tem um câncer de colo. Porém, antes de efetuar a cirurgia, eu peço os marcadores tumorais. Por quê? Porque vai ser a minha forma de eu controlar meu paciente. Uma vez que eu fiz a retirada do câncer do meu paciente, o antígeno carcinoma embrionário tem que estar baixo, tem que estar zero. Se ele chega a elevar ou ele está em níveis elevados, significa que o meu paciente ainda apresenta o câncer ali no colo intestinal ou esse câncer acabou voltando novamente, ok? Então, de métodos endoscópicos, eu posso solicitar videocolonoscopia com toma de biópsia, que é o método gold standard. Posso solicitar rectosigmoidoscopia, só que a rectosigmoidoscopia vai permitir eu verificar o cólon do paciente somente até o ângulo esplênico, até aquela parte do cólon onde está perto do baço. Já o cólon transverso e o cólon ascendente, eu não vou conseguir visualizar. Então, eu só vou pedir uma rectosigmoidoscopia se eu tenho a certeza que provavelmente meu paciente tem alguma massa no colo esquerdo. Em que caso, por exemplo, se eu fizer um tacto retal no meu paciente e eu verificar que na ampola retal eu sinto uma massa, ao invés de eu solicitar uma videocolonoscopia, eu posso solicitar uma rectosigmoidoscopia, que é um estudo menos invasivo, ok? Existem outros estudos de imagem que eu posso solicitar, como cólon por enema, com a técnica de duplo contraste. Posso solicitar tomografia de abdômen, tórax e cabeça para verificar se o paciente já fez metástase desse câncer de colo. E o tacto retal, sim ou sim, deve ser feito durante o exame físico do paciente que você suspeita que tem câncer de colo. Então, pessoal, aqui é uma imagem de uma médica realizando uma videocolonoscopia. A videocolonoscopia é dessa forma que se realiza. Entra com o endoscópio através da região anal do paciente. Obviamente, o paciente ele tem que estar preparado para fazer esse estudo. São pacientes que recebem laxantes durante 48 horas para lavar todo o trânsito intestinal e poder entrar com a câmera. Então, a médica entra com a câmera e, através de uma tela, ela vai verificando se esse cólon tem pólipos, tem massa, e se for, eles fazem a retirada desse tecido para mandar para biópsia, ok? Então, lembrando, a videocolonoscopia com toma de biópsia é o estudo gold standard para o diagnóstico do câncer de cólon. Isso aqui é um cólon por enema, vocês já viram isso daqui, esse estudo em diagnóstico por imagem. Isso aqui é o famoso sinal da maçã mordida, que vocês já viram também, que isso aqui significa sinal de obstrução. Então, eu tenho uma massa no meu cólon descendente, nessa região que está obstruindo o meu cólon, certo? Então, aqui eu tenho uma obstrução da minha luz intestinal e provavelmente, nesse caso, o paciente já está fazendo um quadro de ilho obstrutivo. Lembrando que por ser um ilho obstrutivo, e se eu tenho a válvula iliocecal incompetente, o paciente vai ter quadro de obstrução intestinal associada a vômitos fecaloide. Por quê? Porque as fezes que está aqui dentro desse cólon, ela vai voltar pela válvula ileocecal, vai voltar pelo intestino delgado, passa pelo estômago, esôfago e o paciente vai vomitar vômitos fecaloides, ok? Então, isso aqui é o famoso cólon por enema. Como que eu trato o paciente com câncer de colo, pessoal? Necessita saber isso? Não, pelo amor de Deus, eles nunca vão cobrar isso aí de vocês na prova. Mas tenha embasamento do tratamento geral. Todo paciente com câncer de colo é um paciente que deve ser estadiado. E de acordo com o estadiamento de Dux, é que eu vou planificar
como que vai ser o tratamento do meu paciente. Uma coisa é eu ter um paciente com câncer de cólon retal que tem metástase pulmonar e metástase cerebral, porque aí, nesse caso, eu não vou submeter o paciente a uma cirurgia, certo? Eu vou fazer um tratamento mais paliativo. Isso daí entra dentro dos princípios da bioética que vocês já viram, que é o processo da não maleficência. Para que eu vou gerar mais dano ao meu paciente, sabendo que ele já tem um câncer em estágio terminal? Não faz sentido. E uma coisa é que eu tenho um paciente que tem um câncer de cólon retal que está afetado somente a mucosa ou a submucosa e não tem metástase. Então, o panorama do meu paciente vai mudar completamente, ok? Então, o tratamento do câncer de cólon ou o tratamento do câncer esofágico, que a gente vai ver logo a logo, vai depender do meu estadiamento do meu paciente. Falando do câncer de cólon, eu vou depender do estadiamento de Dux, ok? Que é de acordo onde afeta o câncer, se tem metástase à distância ou não. As opções terapêuticas de tratamento que eu tenho pode ser a polipectomia, se meu paciente tem apenas um pólipo. Eu posso fazer a ressecção colônica, que é ressecar uma parte ali da mucosa trato intestinal. Posso fazer cirurgia, que é a hemicolectomia ou colectomia. Hemicolectomia, pessoal, por exemplo, se eu tenho um câncer ali no cólon direito, eu posso fazer uma hemicolectomia direita. Então, eu retiro o cólon ascendente, né, que é aquele cólon direito, e eu vou fazer uma anastomose, jejuno, vou fazer uma anastomose com a parte jejunal, que é do cólon delgado, com a parte do cólon transverso. Então, eu junto as duas partes para me reconstruir o trânsito intestinal. E daí vocês vão conhecer em cirurgia, na matéria de cirurgia, como cirurgia de Hartmann. É uma cirurgia que às vezes é de 2 fases ou 3 fases. Então, eu posso fazer hemicolectomia, que eu retiro ou o cólon direito ou o cólon esquerdo, ou eu posso fazer uma colectomia total, onde eu retiro todo o cólon do paciente. Ok? O paciente também pode ser submetido a quimioterapia e radioterapia, pode ser quimioterapia adjuvante, né, que é aquela quimioterapia que vai acompanhar pós cirurgia do paciente, ou somente quimioterapia sem necessidade de cirurgia. Quem define isso daí é um médico oncologista, ele que vai planificar o tratamento do paciente junto com a equipe de cirurgia. Ok? Então, o que eu quero que vocês levem de informação sobre o tratamento é que o tratamento do paciente com câncer de cólon vai depender do estadiamento do seu paciente. Uma coisa é vocês tratarem um paciente que tem um câncer terminal e uma coisa é tratar um paciente que tem um câncer inicial. Ok? Perfeito, pessoal. Agora a gente vai falar sobre um tema câncer esofágico. Câncer esofágico também é um tema queridinho das provas do Dr. Rei, exame no hospital, prova do Revalida. A prova do Revalida sempre chove de câncer de esofágico. Então, vou dar uma introdução para vocês, depois vocês dão uma olhada com calma no apunte, que está aí tudo explicadinho. Pessoal, quando que eu vou suspeitar, primeiramente, que meu paciente tem câncer esofágico? Lembra que a gente já falou da aula de disfágia. Aquele paciente que tem um quadro de disfágia progressiva, que é aquela disfágia que começou para sólidos, depois passou para semissólidos e logo depois evoluiu para líquidos, associada a um paciente que tem fatores de risco e perda de peso, tem que levar eu a acionar o alarme que eu posso estar frente a um câncer esofágico. Então, é um paciente que eu necessito estudar, ok? Dentro do câncer esofágico, tem 2 tipos histológicos de câncer. Eu tenho o carcinoma escamoso e o adenocarcinoma. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, porque muda os fatores de risco. Quando eu estou frente a um carcinoma escamoso, eu estou falando que são pacientes que têm como fatores de risco principalmente o alcoolismo e o tabaquismo. Então, se em algum momento da vida de vocês estiverem frente ao paciente ou frente a um exame onde fala que o paciente consulta por perda de peso, por disfagia progressiva e o paciente tem como fatores de risco alcoolismo, tabaquismo, lembre que vocês estão frente a um carcinoma escamoso, ok? Já pacientes com adenocarcinoma, o adenocarcinoma ele afeta principalmente a junção esôfago-gástrica, ou seja, aquela junção que está ali entre o esfíncter esofágico inferior e a região gástrica do paciente. Em que casos que eu vou ter adenocarcinoma? Principalmente em esôfago de Barré. A gente já viu isso na aula de refluxo gastroesofágico. Paciente com esôfago de Barré são pacientes que têm fatores de risco para desenvolver o adenocarcinoma esofágico. Ok? Pessoal, presta atenção nisso, porque isso sempre é pergunta de prova. Carcinoma escamoso, eu vou ter como fator de risco alcoolismo e tabaquismo. Também tem outras coisas, acalase, ingestão por cálcio, síndrome de Plummer-Wilson, que vocês vão ver isso aqui na parte de hemato, infecção por HPV, fatores dietéticos, tudo isso é fator de carcinoma escamoso. Agora, falou de esôfago de Barré, é igual a adenocarcinoma esofágico. Ok?
A localização mais frequente do tumor esofágico vai ser sempre no terço médio. Ou seja, 50% dos cânceres ele vai afetar o terço médio. Então, os carcinomas escamoso, que são esses daqui que estão na imagem, que vai estar em pacientes com fatores de risco para tabaquismo e alcoolismo, ele se senta no terço médio. E normalmente são pacientes com mau pronóstico. Porque está no terço médio, então eu não consigo arrancar, cortar essa parte do esôfago do meu paciente, né? Fazer uma esofagectomia e ligar as duas junções. Então, normalmente, paciente com tumor no terço médio são pacientes com mau pronóstico. Ok? Agora, os pacientes com adenocarcinomas, normalmente são pacientes que têm a neoplasia que está assentado na parte do esôfago distal. Então, bem na junção esôfago-gástrica, eu tenho os adenocarcinomas. Por quê? Porque também são as áreas onde tenho assentado o esôfago de Barré, ok? Que é aquela metaplasia intestinal. Perfeito, pessoal? Então, não esqueça, carcinoma escamoso vai estar principalmente localizado no terço médio e adenocarcinoma está localizado principalmente no terço inferior, ok? Manifestação clínica do paciente, uma disfagia progressiva a sólidos, posteriormente vai chegar ao líquido, até o momento que o paciente vai ter um quadro de afagia. Então, fagia é aquele paciente que está sem comer. Nesse paciente eu vou traçar outras condutas terapêuticas, né? Porque esse paciente não pode ficar sem se alimentar. Então, eu tenho que ver se eu vou dar uma alimentação parenteral ou se eu vou fazer um botão gástrico que chama gastrostomia, que eu faça a perfuração ali da região epigástrica do meu paciente, onde ele vai receber um alimento. O paciente pode apresentar perda de peso e anemia relacionada à perda de sangue, que é aquela anemia normocítica, perdão, microcítica e hipocrômica. Lembra, todo paciente frente a uma anemia ferropênica, a primeira coisa que vocês, como médico, devem fazer é descartar se esse paciente tem algum sangrado ativo. Ok? Nunca esqueça disso, pessoal. Leva essa informação para a vida, tá? Paciente com anemia ferropênica, primeiro descarta se é um sangrado ativo ou se realmente o paciente tem uma deficiência do aporte alimentar de ferro. Perfeito? Pessoal, o câncer esofágico, ele pode crescer e ele pode invadir estruturas vizinhas, ok? Um dos sintomas bem recorrente, que é típico de pergunta de prova, é a famosa voz bitonal. E por que que isso ocorre? Porque o câncer ele afeta diretamente o nervo laríngeo recorrente. Então, quando afeta o nervo laríngeo recorrente, o paciente tem alteração da voz e vai apresentar essa voz bitonal, ok? O paciente pode ter quadro de síndrome paraneoplásico, que é aquela hipercalcemia, Cushing, liberação de gonadotrofinas, que são as partes hormonais. Quando eu estou frente a um paciente que chega com esse quadro, disfagia progressiva, perda de peso, ou tem sinais de alarma, como que eu estudo o paciente? Primeiro, eu vou solicitar uma videoendoscopia digestiva alta, né, que é a famosa VEDA, que eu vou entrar com a câmera ali na boca do meu paciente, vou buscar essa lesão, vou tomar a biópsia dessa lesão e vou mandar para o anatopatológico, porque o anatopatológico não vai definir se essa lesão que eu fiz a biópsia é um adenocarcinoma ou é um carcinoma escamoso. Porque aí vai mudar totalmente como é que eu vou definir a minha conduta terapêutica e os pronósticos, ok? Um dos estudos que se utiliza muito é a ecoendoscopia, que nada mais é do que uma ecografia endoscópica. É esse estudo aqui. Essa ecografia endoscópica permite eu visualizar se eu tenho comprometimento de linfonodos e se eu tenho invasão de estruturas vizinhas, como, por exemplo, o nervo laríngeo recorrente, porque aí minha paciente vai ter o quadro também de voz bitonal, ou tem uma invasão, por exemplo, da tráquea, ok? Posso solicitar broncoscopia, videolaparoscopia e PET scan. Broncoscopia, pessoal, é para me ver os brônquios do paciente. Ah, mas por que eu tenho que pedir uma broncoscopia? Esses 3 últimos estudos que eu pedi não é para exame diagnóstico de câncer esofágico, e sim que é para verificar se esse paciente teve invasão de outras estruturas vizinhas. Então, eu posso fazer uma broncoscopia para verificar se esse câncer, que às vezes pode até estar no esôfago superior, não invadiu a minha tráquea, não me invadiu o meu brônquio, ok? O PET scan, pessoal, é um estudo que faz com contraste que verifica se o paciente tem áreas hiperdensas no exame que mostra processo neoplásico. É muito comum solicitar PET scan em pacientes que já têm câncer confirmado para verificar se tem metástase. Então, são áreas quentes que pega o PET scan para verificar se o paciente tem metástase que afetou outros tipos de órgão. Como que eu trato o paciente com câncer esofágico? Da mesma forma que eu expliquei para vocês do câncer de cólon. Vai depender do estadiamento do meu paciente. Meu paciente ele está em condições de cirurgia ou não? Meu paciente tem metástases à distância ou não? Então, tudo isso vai definir a minha conduta terapêutica.
Então, dentro das minhas opções de tratamento, eu tenho o tratamento cirúrgico, que é a esofagectomia, que é eu ressecar onde está o tumor do meu paciente e fazer a anastomose. Eu tenho um tratamento paliativo, que o tratamento paliativo está indicado naqueles pacientes que já não tem indicação da cirurgia. É aquele paciente que eu já não vou invadir mais, já tem metástases à distância. É o processo da não maleficência. Eu não vou causar dano ao meu paciente. Então, tem que fazer o tratamento paliativo. Eu vou fazer analgesia, eu vou melhorar a alimentação do meu paciente, ok? Muitas vezes, pacientes com câncer esofágico, o câncer acaba obstruindo o esôfago do paciente. Então, o paciente acaba tendo um quadro de disfagia que leva ao quadro de afagia. Então, a minha conduta como médico é dar ao meu paciente uma melhor qualidade de vida. Então, o que eu posso fazer como tratamento paliativo, além do manejo da dor, é melhorar a alimentação do meu paciente. Então, uma das opções de tratamento paliativo que eu posso colocar é colocar uma prótese metálica. Essa prótese metálica o que vai fazer é comprimir essa massa que tem aqui que o paciente tem, né, do tumor, permitindo que o alimento consiga descer e o paciente pode se alimentar. Outra coisa que o paciente também pode colocar é stent, ou até mesmo a nutrição enteral ou por gastrostomia, que é aquela perfuração que vai fazer no estômago que vai mandar o alimento do paciente diretamente por ali. O paciente também pode fazer tratamento com radiofármacos, que são a quimioterapia e radioterapia, né, dependendo do prognóstico e estadiamento que o meu paciente vai ter. Perfeito, pessoal? Então lembra, tratamento de câncer de cólon e tratamento de câncer esofágico vai depender de acordo do estadiamento que eu tenho. Uma coisa é eu ter um paciente com um câncer avançado e uma coisa é ter um paciente com câncer ali na parte inicial, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos.